Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Bom dia, amigos e amigas que nos acompanham pela Rádio Olinda nesse programa. Bom dia, Dom Fernando. Então, com alegria estamos fazendo com vocês essa leitura do Catecismo da Igreja Católica. Interessante, pela graça de Deus, não existe coincidência, mas providência. Estando falando sobre o pecado, estamos recordando esse tempo quaresmal, aquilo que Jesus veio justamente submeter para tirar do coração de cada um, cada mulher, o egoísmo, a violência, a injustiça e colocar o amor, a bondade, a misericórdia e a paz nos nossos corações. Estamos então no número 1852. A partir dele vamos falar sobre a diversidade dos pecados. É grande, diz o Catecismo da Igreja Católica, a variedade dos pecados. A Sagrada Escritura fornece-nos várias listas. A Epístola aos Gálatas põe as obras da carne aos frutos do Espírito. Opõe as obras da carne aos frutos do Espírito. Isto é, as obras da natureza decaída, carne, são claras. Imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, discórdias, ciúmes, fúrias, rivalidades, dissensões, facciosismos, invejas, excesso de bebida e de comida e coisas semelhantes a estas. Sobre elas vos previno, diz Paulo aos Gálatas, como já vos tinha prevenido, os que praticam ações como estas não herdarão o reino de Deus. Os pecados, portanto, podem distinguir-se segundo o seu objeto, como todo o ato humano, ou segundo as virtudes a que se opõe, por excesso ou por defeito, ou segundo os mandamentos que viola. Também pode agrupar segundo outros critérios, os que diz respeito a Deus, ao próximo, à própria pessoa do pecador, pecados espirituais e carnais, ou ainda pecados por pensamentos, palavras, obras e omissões. A raiz do pecado, é bom que esclareçamos, está no coração do homem, na sua vontade livre, conforme o ensinamento do Senhor. Do coração é que provém pensamentos malévolos, assassinos, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, maledicências, coisas que tornam o homem impuro. Está lá em Mateus 15:19. Mas é também no coração que reside a caridade, princípio das obras boas e puras, que o pecado ofende. A gravidade do pecado. O pecado, como sabemos, pode ser mortal ou pode ser venial. Os pecados devem ser julgados segundo a sua gravidade. A distinção entre pecado mortal e pecado venial, já perceptível na Escritura, impõe-se na tradição da Igreja. A experiência dos homens confirma. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem, por infração grave à lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu último fim, a sua finalidade mais profunda, maior, a sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem inferior. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora ofendendo-a e ferindo-a. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital que é a caridade, torna necessária uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração que normalmente se realiza no quadro sacramento da reconciliação. Quando a vontade usa de si contrária à caridade, pela qual somos ordenados para o nosso fim último, o pecado pelo seu próprio objeto deve considerar-se mortal, quer seja contra o amor de Deus, como a blasfêmia, perjúria, etc., quer contra o amor ao próximo, como homicídio, adultério, etc. Em contrapartida, quando a vontade do pecador por vezes se deixa levar para uma coisa que é em si desordenada, não sendo todavia contrária ao amor de Deus e do próximo, como a palavra ociosa, um risco supérfluo, etc.,
tais pecados são veniais. Para que o pecado seja mortal, requerem-se em simultâneo 3 condições. É pecado mortal o que tem por objeto a matéria grave e é cometido em plena consciência e de propósito deliberado. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta que Jesus deu ao jovem rico: não mates, não cometes adultério, não furtes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe, conforme está em Marcos 10:18. A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um homicídio é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas também entra em linha de conta. A violência cometida contra a pessoa de família é, por sua natureza, mais grave que a exercida contra estranhos. Para que o pecado seja mortal, tem de ser cometido com plena consciência e total consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, da sua oposição à lei de Deus. Implica também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma opção pessoal. A ignorância simula e o endurecimento do coração não diminui, antes aumentam o caráter voluntário do pecado.